pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês e agora nós vamos falar um pouco em produção textual, a famosa redação, certo? Que eu sempre falo para vocês, se a gente tem o hábito de fazer a leitura correta e sempre está praticando o ato de ler, a gente não tem muita dificuldade quando vai escrever, porque nossa imaginação corre fértil pelo aquele conhecimento que é já adquirido. Então, o que eu sempre digo, gente, vocês querem aprender a escrever bem, leiam muito, muito mesmo, certo? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre produção textual, que é um tema muito importante para quem vai fazer o Enem, é um tema muito importante para vocês melhorarem na escrita de vocês, certo? Vamos lá, quem não me segue lá no Instagram, tá lá o Instagram. Essa aula vai estar no YouTube também para vocês tirarem alguma dúvida. E como eu falo, dúvidas ainda persistirem, pesquisa mesma aula com professores diferentes. Porque tem professor que tem uma didática diferente, pode ajudar vocês ainda. E a intenção aqui é ajudar, melhorar o conhecimento de vocês para que vocês possam usufruir dessa habilidade a mais, certo? Vamos lá. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre polissemia e ambiguidade. Qual a diferença entre elas, certo? Apesar de possuir uma relação estreita, a ambiguidade e a polissemia não são exatamente a mesma coisa. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Ambiguidade, uma coisa ambígua, e uma palavra polissêmica. O que são? Então, nós vamos falar um pouquinho delas, certo? Vamos abordar brevemente cada conceito para que você entenda e, principalmente, saiba usar esses dois recursos de modo a deixar suas redações interessantes, cheias de significado, certo? Quando a gente tem uma habilidade de usar esses dois conceitos, nossas redações ficam melhor compreendidas e fica melhor a leitura mais, vamos dizer, mais fácil. Vamos lá, ambiguidade, o que é? Pode ser uma consequência da polissemia, ou seja, de uma palavra com sentido múltiplos, não é verdade? Quem não sabe o que é ambiguidade quando a gente fala uma que tem aquele duplo sentido? Então, ambiguidade. De um modo geral, costuma ser usada acidentalmente por muita gente, né? Na maioria das vezes a gente usa a palavra, mas usa sem a devida intenção. Então, acidentalmente a gente usa essa palavra sem ter se ligado do que está dizendo, gerando uma imprecisão de significado e causando um efeito bastante ruim aos olhos de quem lê o que foi escrito ou mesmo ouve o que foi dito. Veja bem, não entendeu muito bem? Pense naquele clássico exemplo. Olha só aqui, uma frase que eu coloquei para vocês. A cachorra da minha vizinha não sabe se comportar. E agora? A cachorra da minha vizinha não sabe se comportar. Quem não sabe se comportar? E agora? A cachorra, o animal ou a vizinha? É uma frase ambígua. Já pensou, a gente coloca isso nos nossos textos, quem vai ler vai ficar, o que foi que ele quis dizer com isso? Então é bom a gente evitar essas coisas, certo? Observe que o vocábulo cachorra pode ser interpretado tanto como animal que pertence à vizinha, quanto o xingamento à própria vizinha. Não é verdade? A cachorra da minha amiga é bonita. Olha só, isso é uma frase ambígua, certo? Que a gente deve evitar nos nossos textos para passar uma melhor compreensão. Obviamente, nem sempre a ambiguidade é vista como um anúncio de linguagem, como o pleonasmo, por exemplo. Você sabe o que é o pleonasmo, é aquele vício de linguagem. Como algo ruim. Usá-la pode ter o objetivo de criar um efeito mais expressivo, o que é muito comum na publicidade. Então, quer dizer, ele usa esse recurso na publicidade para chamar a atenção. Mas, claro, no seu texto não precisa usar isso, não é verdade? Ou em textos de humor. Veja bem, onde isso atualmente é usado para chamar a atenção e de várias maneiras, em humor ou para dar destaque no que a pessoa quer falar. Há uma piada bastante conhecida sobre o paciente que se consulta com o médico e diz já ter quebrado o braço em vários lugares, ao que esse último responde que ele não deveria voltar para tais lugares. Olha só, a palavra lugares, enquanto ambígua, confere humor ao texto.
enquanto o paciente se refere às partes do braço quebrado, que já machucou, o médico interpreta lugares como locais geográficos, tá vendo? Há vários lugares. Então, é bom a gente evitar esse recurso porque pode gerar uma mal interpretação. A ambiguidade pode ser lexical ou estrutural, que é a sintática. Vejamos cada tipo para compreender melhor como funciona. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem melhor, certo? Lexical, que é a lexical, muita gente fala, mas eu falo lexical, certo? Como consequência da polissemia, fica no nível da palavra. Então, quando ela se trata de lexical, ela fica no nível da palavra. O exemplo, no começo do texto, mostra que o mesmo vocábulo pode ser interpretado de maneira diversas. Para não transformar a ambiguidade em um vício, é preciso ter cuidado com o modo como se usa o léxico. Poderíamos reescrever algo como: minha vizinha tem uma cachorra que se comporta mal. Olha só, não ficou melhor compreensível agora? Minha vizinha tem uma cachorra que se comporta mal. Já mudou aquele duplo sentido. Então é bom a gente se ligar nisso, porque quando a gente for falar essas frases, isso é importante para a gente ler depois nossos textos prontos, para ver se tem essa ambiguidade. Porque a gente pode mudar, a gente identificando, para ficar melhor compreensível. Olha como ficou a frase, aquela frase lá do início. Minha vizinha tem uma cachorra que se comporta mal. Então aí ficou bem compreendido, né? Minha vizinha tem uma cachorra, certo? Outro exemplo de ambiguidade lexical, enquanto vício, está na palavra braço. Veja bem, aquele enunciado que eu falei anteriormente. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. Ó, mal chegou perto do banco, quebrou o braço. O que foi quebrado? Aí fica sem entender. Ó. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. E agora, que braço? Aí você pode perguntar. Mal chegou perto do banco, quebrou o braço. Aí fica aquela dúvida. Quebrou o braço, agora que braço? O braço do banco ou da pessoa? A pessoa pode fazer essa pergunta, né? Porque tem uma ambiguidade aí. Ó. Observe que a própria palavra banco pode gerar falta de entendimento. Chegou ao banco da praça e quebrou o braço do banco. Chegou ao banco da praça e quebrou o próprio braço. Ou chegou ao banco, que é a agência bancária, e quebrou o próprio braço. Fica uma coisa meio sem a compreensão adequada. Nem sempre é fácil resolver o problema da ambiguidade lexical enquanto vício, mas é preciso reelaborar o contexto e, ainda que não pareça a melhor solução, repetir uma ou outra palavra quando for extremamente necessário. Não podemos esquecer que a ambiguidade lexical também pode ser usada propositalmente, como foi falado, né? Proposital, quando eu uso texto publicitário, ou se você quer criar um humor, como forma de criar efeitos e chamar a atenção do leitor. Entendeu? Quem nunca ouviu aquele slogan? É energia que dá gosto. Já ouviram? Já, né? Eu acho que todo mundo já ouviu. Energia que dá gosto. Produzido para divulgar uma certa marca de achocolatado, que todo mundo sabe que é o Nescau, não é isso? A palavra gosto pode, nesse caso, significar sabor, não é verdade? Ó, energia que dá gosto, e, ao mesmo tempo, prazer e satisfação. Isso ele fez propositalmente para a pessoa ter essa ambiguidade na compreensão. Ela dá gosto e o gosto pode ser de prazer e satisfação ou mesmo sabor, certo? Agora vamos falar um pouquinho da estrutura, que é estrutural a sintática, a ambiguidade estrutural e sintática, que ela é. A ambiguidade também pode apresentar problemas quanto à estrutura de uma frase, ficando assim no nível sintático. Ela ocorre quando as palavras ocupam posições inadequadas nos enunciados, gerando uma indefinição de sentidos. Vejamos, olha só. João viu o incêndio da escola. João viu o incêndio da escola. Aí você pode perguntar, João viu o incêndio que está acontecendo de onde ele estava ou ele viu o incêndio que estava correndo da escola? Fica meio, não é? Não há como saber se João estava na escola e de lá viu alguma construção sendo incendiada ou se estava longe e viu a escola pegar fogo. Perceba que a forma como a frase foi estruturada não nos permite saber como o fato ocorreu exatamente. Outro caso,
A polícia perseguiu o ladrão correndo. Quem corria era a polícia ou o ladrão? Ou os dois, ambos. É claro que podemos levantar hipóteses, mas sem a certeza do que se quis realmente dizer. Está vendo que tem uma dificuldade quando a gente começa a usar sem ter uma compreensão? Fica meio solta as palavras. Em casos assim, a ambiguidade acaba sendo prejudicial e deve ser evitada, porque já pensou isso num texto, a gente coloca uma frase mais ou menos parecida, quem estiver corrigindo a produção de vocês, a redação, vai ficar meio assim voando. E o que foi que ele quis dizer com isso? Por isso que vocês têm que ter o conhecimento e evitar esses enunciados, certo? Observação, vamos lá. O pronome possessivo seu pode ser, muitas vezes, um problema. Olha a frase. A mãe pediu para que o filho arrumasse seu quarto. E agora? Seu quarto? Quarto de quem? Tá vendo que dá aquele duplo sentido e a pessoa fica meio sem entender o que a pessoa quis dizer? Então é bom vocês terem conhecimento para evitar de usar esse tipo de recurso nas produções de vocês, que às vezes a gente usa involuntariamente, vamos dizer, sem pensar o que está fazendo. Por isso a importância de você fazer a sua produção e ler calmamente para entender o que você fez, se está passando aquela mensagem que você queria. O filho deve arrumar o próprio quarto ou o quarto da mãe? Ficou meio vago. Trocar seu por dele ou dela pode ajudar, mas cuidado. Faça isso em casos extremamente necessários. Veja bem, extremamente necessário. Pois esses últimos não são bem-vindos em textos formais. Além disso, a depender da palavra a qual estão ligados, pode provocar um efeito sonoro muito ruim, chamado cacofonia. O que é o cacofonia? É aquele duplo sentido de som, que você querer dizer uma coisa, mas o som tem aquele duplo sentido. São palavras que produzem cacofonia. Quem não tem conhecimento, depois vocês voltam lá para entender melhor o que é uma cacofonia, certo? Que é aquele duplo sentido de som. Você fica sem entender bem o que o outro quer dizer, o som da palavra. Vamos agora falar um pouquinho da polissemia. Trata da propriedade que um vocábulo tem de apresentar múltiplos sentidos, ou seja, de apresentar vários significados ao mesmo tempo, por isso não polissemia, poli. Foi por isso que expliquei anteriormente que a ambiguidade lexical pode ser consequência dessa multiplicidade. Por tal motivo, os dois conceitos estão ligados. Na polissemia, ficamos exclusivamente no nível da palavra, quando se trata de polissemia. É um recurso bastante comum na publicidade, que eles gostam de usar, mas também na literatura, aparecendo com certa frequência nos mais variados gêneros literários, dentre eles o poético. Veja um exemplo a seguir. Veja o exemplo aqui, ó, desse pequeno poema. Na janela, um pássaro, paralisei no canto, assim encantado, sem saber se fico mudo ou se, às pressas, me mudo para as suas asas. E aí, não ficou um duplo sentido esse poema? Leia de novo, para ver se você entendeu. Ficou um pouco duplo sentido, não é isso? Ó, no pequeno poema em destaque, temos uma espécie de brincadeira com as palavras canto e mudo. Quando diz que paralisou no canto, o eu lírico, que é o que todo mundo sabe que se trata, que eu já expliquei muito em sala de aula, o que é o eu lírico, pode estar se referindo ao canto do pássaro ou ao local onde parou, né? Paralisei no canto. No canto o quê? No canto que ele está ou no canto do som. Com o mudo ocorre o mesmo. Primeiramente, podemos pensar na ação de emudecer e logo depois na ação de mudar. Na verdade, aí a pessoa fica olhando, oxi. Fica um pouco duplo sentido, não é isso? Vamos lá. É preciso ter cuidado para não confundir polissemia com homonímia, que também homonímia já foi falado naquela semântica, nas aulas de semântica, não é verdade? Aquele passado. Homonímia o que é? Que é as palavras, às vezes uma letrinha diferente, agora com o mesmo som. Vamos entender ela. Enquanto a primeira trata de vários sentidos, que é a polissemia, em uma mesma palavra,
A segunda diz respeito a duas ou mais palavras que, apesar de apresentar significados diferentes, possuem o mesmo som. Veja bem, a homonímia. Alguns exemplos são sexta com S e sexta com C. Então, o som pode ser igual, agora com significado diferente. E a escrita também, né? Significado. Sexta uma vem de semana, o outra sexta vem de um embrulho, vamos dizer assim. A cela com C e a cela com S também. Isso são exemplos de homonímia. O concerto com S, o concerto com C, né? Todo mundo já está cansado de saber que o concerto com S é de consertar algo que foi quebrado, como o concerto com C vem de música, né? Concerto, um concerto musical com C. Existe tipos variados de homonímia, mas o assunto é tão interessante que deverá ser abordado em uma futura aula. Eu posso bolar uma aula e a gente falar um pouquinho para relembrar isso, homonímia. Já a polissemia, vocês têm que entender que é aquela palavra que tem vários sentidos dependendo do contexto. Por exemplo, o canto, como foi falado no textinho anterior, canto. Eu posso estar falando da musicalidade que está saindo da minha voz, que é o canto, ou posso estar falando do canto que eu me encontro dentro de uma sala, não é? Então, isso aqui depende muito do contexto, que a gente tem que prestar atenção para não dar aquela, vamos dizer, aquela dúvida daquele que está lendo, se entende uma coisa ou outra, ok? Espero que o texto de hoje tenha ajudado você a ampliar o conhecimento sobre esse assunto tão rico do campo da semântica. Conhecer mais a respeito é uma forma de conferir ainda mais qualidade das suas redações e fazer produções criativas, inteligentes e surpreendentes. Então, gente, olha só, é bom vocês terem esse conhecimento, por quê? Porque quando vocês vão praticar a escrita do texto de vocês, qual a dica que eu sempre digo? Quando você fazer o seu texto, deixa ele lá, demora uns 5, 10 minutinhos para a mente acalmar. Você volta para o seu texto, faz aquela leitura de novo para entender se o seu texto está passando aquela mensagem que você queria. Porque às vezes, é como eu falei no assunto anterior, às vezes a gente coloca esses recursos involuntariamente. A gente, no momento que a gente está colocando, não entendeu aquilo. Mas é porque a gente vai ler com cuidado e a gente vê que falta uma compreensão. A gente pode mudar. Porque se vocês não se ligarem e for um texto com essa ambiguidade, esse jogo de sentido, quem vai ler vai dizer, oxa, não estou entendendo bem o que ele quis dizer aqui. Então é bom a gente se ligar, certo? Um abração, essa foi mais uma aula, umas dicas para vocês melhorarem na produção de vocês. Abraço, tamo junto. Já sabe, né? Qualquer coisa, estou no PV à disposição de vocês.